Bom dia, Jacareí! Terça-feira, 15 de maio, e a partir de agora você fica com as informações do Poder Legislativo Municipal, prestação de serviços e utilidade pública. E vamos conhecer os projetos que serão votados amanhã na sessão ordinária da Câmara Municipal. E abrimos nosso jornal com as manchetes regionais e os destaques da imprensa nacional nesta terça-feira. Temos aí a primeira manchete do Jornal Diário de Jacareí. Jacareí participa de campanha estadual de recolhimento de pneus. Os pontos de entregas dos pneus serão os leves locais de entrega voluntária do município. Está aí uma ação voltada também para o combate à dengue, já que os pneus costumam acumular água e servir como foco para o mosquito. Vamos seguir aí as manchetes. Jornal O Vale. CETESB aponta melhoria na qualidade do ar na RM Vale. Novo relatório mostra queda na poluição do ar em São José, Jacareí e Taubaté em 2017 na comparação com o ano anterior. Porém, a poluição industrial cresce. Vamos a mais uma manchete. Jornal Folha de São Paulo. 58 palestinos morrem em confronto na faixa de Gaza. Embate com o exército israelense ocorreu no mesmo dia da abertura da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Jornal O Estado de São Paulo, mais uma manchete nacional. Governo proíbe perdão de débito rural, que pode chegar a 17 bilhões. A lei que criou o refis do Fundo Rural incluiu também descontos para outras dívidas. Tá aí, essas foram as manchetes aqui da nossa região e também as manchetes nacionais na abertura do seu Bom Dia Jacareí. Bom Dia Jacareí, que hoje recebe a estudante Alice Vitória dos Santos Pinheiro. Ela é estudante de Jacareí que foi selecionada para o projeto Parlamento Jovem Paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um grande prazer estar aqui. Muito bom, parabéns. Você é aluna de qual escola? Da Benedita Freire. Você está em que ano lá? No 9º ano. 9º ano. Isso. E como é que foi que você ficou sabendo desse projeto? Então, foi uma professora minha que ela veio me falar do projeto, falar que já teve outros anos e me perguntar se eu tinha interesse. E aí como que foi? Você tem que fazer uma redação, uma prova? Como que você foi selecionada? Então, era para fazer a formação de uma lei. Então, tinha vários partidos e eu estudei alguns deles, busquei algumas coisas que eu achava que era necessário melhorar. Então, eu escrevi um projeto de lei. E do que se trata o seu projeto de lei? Então, ele é para que todos os alunos, estudantes de universidades curtidos pelo Estado ou União, que eles vão até as escolas para poder dar palestras sobre o seu curso, responder questões que alguns alunos têm, falar um pouco sobre o mercado de trabalho e também colaborar em forma de serviços prestados a cada unidade escolar. Olha só, então, por exemplo, um estudante de arquitetura, ele pode ir até uma escola para levar alguma solução nessa área, além de fazer uma palestra explicando sobre a profissão dele, estudantes que estudam em universidades públicas. Com certeza. Essa é a ideia. Legal. Muito bem. Você quer fazer o quê depois de terminar o ensino fundamental, médio? Agora você está no 9º ano, na minha época era a 8ª série, né? Fiquei sabendo hoje. Você tem alguma ideia já do que você quer fazer profissionalmente? Então, eu não tenho certeza do que eu quero fazer. Eu vou continuar procurando saber, desenvolver os meus interesses, ver no que eu mais me aplico. Tá certo. Alice, você participou, chama Programa Parlamento Jovem. Isso. Que é um programa que alunos de todo o estado de São Paulo têm os seus projetos selecionados e vão passar um tempo ali na Assembleia Legislativa conhecendo o trabalho dos deputados estaduais. Exatamente. Conta pra gente como é que foi, quanto tempo que você passou, o que você aprendeu, quantas pessoas tinham participando com você. Então, foram 47 projetos selecionados e ao todo foram 2 dias. 2 dias, assim, de manhã até a noite. Foi algo até bem, com bastante atividades para 2 dias intensos, o dia inteiro? Sim. E vocês ficavam lá na LESP e tinha alguém que guiava vocês, que dava aulas, como que era? Então, tinha várias pessoas responsáveis para poder nos informar, para que pudéssemos também conhecer, ter mais ideia de como assim, mais para a gente saber como é o trabalho, poder acompanhar o dia a dia. E tinha gente, tipo, de lugares
bem longe aqui do estado de São Paulo, aquelas cidades que você nunca ouviu falar? Exatamente. Teve algumas pessoas que eu perguntava assim, de onde você é? Falava uns lugares assim que eu... Onde fica isso? Nossa, é São Paulo isso? Não conhecia. Legal. E conta só um pouquinho pra gente como é que deu esse start do seu projeto. Ele nasceu de alguma coisinha. Como que nasceu esse projeto? Sim, então, ele veio quando... na mesma semana que saiu isso para a gente poder dar o nosso projeto, para poder nos candidatar, né? Foram 2 rapazes que eles cursam uma faculdade, eles foram falar sobre meio ambiente. E assim, não foi nem tanto pelo assunto, foi mais por a gente poder interagir com eles, sim, pela atitude também, porque são coisas que nós não acompanhamos no nosso dia a dia escolar, né? Então foi algo muito bom. Falando em interagir, você se interessa por política? Como é que foi assim, lá na escola, outras pessoas também têm esse interesse? De onde surgiu esse seu interesse por participar da vida pública e entender mais o papel, por exemplo, dos deputados? Então, quando me chamaram, eu fui, né? Só que depois de eu estar lá, de eu poder acompanhar, que eu fui me interessando mais, eu pude acompanhar, pude entender, e é algo muito importante, algo totalmente necessário, fundamental. E é por isso que eu me interesso. Não é que eu seja super, né? Mas eu me interesso sim, porque eu acho bem interessante, na verdade. Você acha que a juventude hoje em dia está mais interessada em política, recentemente, assim? Eu acho que não. Eu acho que seria bom se eles se interessassem mais. Você está com quantos anos? 14. 14, ainda não pode tirar o título de eleitor. Não. Aos 16 vai tirar, sua Sim. ideia. Tá joia. Bom, a gente está falando aqui com a Alice sobre o Parlamento Jovem Paulista, que acompanha os deputados estaduais, mas aqui em Jacareí a gente tem o projeto Câmara Jovem, que continua. E na semana passada foi a vez da escola Amância Dias Sampaio escolher um estudante que vai acompanhar o trabalho dos vereadores até o fim do ano. E por enquanto, essa foi a escola que teve o maior número de candidatos e teve um resultado aí de uma votação apertada. É na sala de aula que começam muitos sonhos para o futuro. É na figura do professor que jovens encontram inspiração para lutar por ideais. E através do Câmara Jovem, os alunos se aproximam da política municipal e quem sabe é o caminho para o novo presidente da República? Porque a partir desse projeto eles podem vivenciar a política, né, saber como que um vereador, como funciona a Câmara e quem sabe assim despertar o interesse de algum aluno para a política pública da nossa cidade ou até mesmo do nosso país. A Escola Amância Dias Sampaio foi a campeã no número de candidatos até agora. 10 alunos do ensino médio se inscreveram e os menos tímidos explicam por que se candidataram. Eu acho que eu sou muito engajado nisso. Eu procuro saber bastante, ler bastante notícia e eu converso isso muito com os meus amigos. E aí eu vi que estava tendo isso na escola e eu vi que seria uma boa oportunidade de sair da minha zona de conforto e vir participar. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como eles fazem o trabalho lá dentro, as escolhas, as decisões. Queria muito saber como é. Eu acho assim, pra mim, que todo conhecimento é válido, né? Que todo conhecimento a gente vai usar algum dia. E assim, é uma oportunidade de aprender tudo que eu não aprendi ainda. Quase 300 estudantes participaram da eleição, exercendo a cidadania e o poder de escolha. Essa é uma ação de extrema importância para o desenvolvimento do protagonismo juvenil e principalmente para o exercício da cidadania, que se dá aqui no locus da escola, nas escolhas que são realizadas e principalmente para que eles possam exercer no dia a dia o poder de escolha. Lembra do Thales, que no começo da matéria falou que queria sair da zona de conforto e participar do Câmara Jovem? Pois é, ele venceu e agora é um dos estudantes eleitos para acompanhar o trabalho do Legislativo de Jacareí até o fim do ano. Isso deveria ser obrigatório em cada escola, aprender um pouco sobre política, do que está acontecendo no mundo e para as pessoas poderem se engajar mais. Muito bem, tá aí, a gente acompanhando. Você conhece o Thales, então? O vencedor do Câmara Jovem lá da Escola Amância, o representante da escola? Conheço, eu faço curso com ele. Você sabia que ele estava participando? Não sabia, nem imaginava. Olha aí. Vocês vão ter bastante assunto para conversar. Com certeza. Um deputado e um vereador. Deputado e um vereador, olha só. É isso aí. Bom, vamos lá, gente. A gente vai continuar aqui com a nossa
entrevistada, a Alice, que participou do Parlamento Jovem Paulista. Mas vamos falar agora sobre a Câmara Municipal de Jacareí, porque amanhã nós temos sessão ordinária, 15ª sessão ordinária, né, Sibeli? 15ª sessão ordinária do ano. Temos apenas um projeto inscrito na ordem do dia e vamos conhecê-lo agora. Está aí o projeto número 79, 2017, é uma discussão única, projeto de lei do Legislativo. Ele institui o mês municipal de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Autor, vereador Rodrigo Salomão, do PSDB. Está aí o projeto, então, amanhã, para colocar no calendário aí oficial de Jacareí o mês Setembro Amarelo. Fazer campanhas e ações de prevenção ao suicídio. A justificativa do vereador é que registrados por dia no Brasil ocorrem 32 suicídios por dia, os casos registrados, fora os que a família não quer registrar como suicídio, tem algum constrangimento e tal, mas 32 casos por dia, e ele diz que isso é considerado pela Organização Mundial de Saúde um problema muito sério, então ele quer incentivar aqui em Jacareí uma semana que vai conscientizar, prevenir outras pessoas também, para que possam ajudar pessoas que estejam caminhando aí, que estejam em depressão e que possam caminhar para um possível suicídio. Então é uma semana realmente de conscientização, de prevenção, e tudo indica que vai ser aprovado no dia de amanhã. Suicídio, que durante muito tempo nós estudamos jornalismo, era um assunto tabu, né? A gente aprendia, inclusive na faculdade, que jornalismo não falava sobre suicídio, que ao se falar sobre suicídio você acaba mobilizando algumas pessoas a pensar sobre o assunto, e o resultado era que incentivava. Hoje existe uma concepção um pouco diferente, né? Que é preciso que esses temas não sejam tabus, é preciso debater esses temas, sobretudo entre os jovens, que vem aumentando muito o número de casos, né, de suicídio entre a população jovem, inclusive no Brasil. Sim, e hoje não tem mais como a gente evitar falar. A Netflix está falando muito sobre isso, os meios de comunicação não oficiais estão falando muito sobre isso, as redes sociais estão falando muito sobre isso, e não tem como a gente, que é meio de comunicação, deixar de falar sobre isso, considerar ainda um tabu e deixar esse assunto de lado, porque todo mundo está falando, todo mundo está dando os caminhos, então é melhor a gente falar de maneira clara e prevenir esse mal. É claro que as campanhas que abordam o tema não falam necessariamente, exclusivamente sobre a questão de tirar a vida, mas falam sobre o bem-estar, a saúde, né, mental, sobre a prevenção a algumas doenças que vêm se tornando cada vez mais comuns, como é o caso da depressão, os transtornos de ansiedade e coisas assim. Tudo bem, então, esse é o projeto de amanhã, você vai acompanhar na 15ª sessão ordinária, projeto que cria em Jacareí a campanha do Setembro Amarelo, projeto de autoria do Dr. Rodrigo Salomão, que estará aqui com a gente hoje, no segundo bloco, vereador convidado para participar aqui no Bom Dia Jacareí. Isso aí. Ele vai poder falar com mais propriedade sobre isso e sobre outras coisas que vão acontecer amanhã na sessão também. É isso aí, vamos lá. Bom, agora a Sibeli tem mais uma notícia aí. Quero falar agora para os empreendedores. Se você é um microempreendedor ou está pensando em abrir um pequeno negócio, fique atento à semana do MEI, Microempreendedor Individual, que acontece até a próxima sexta-feira, dia 19, no Sebrae. O evento oferece orientações e capacitação aos microempreendedores e também tem ênfase na formalização dos potenciais empresários. Tá aí, os interessados podem tirar dúvidas e participar de palestras, oficinas e diversas capacitações com especialistas em pequenos negócios. Vários temas serão abordados, como por exemplo, vendas, plano e modelagem de negócios, ferramentas digitais, comércio exterior e tendências de mercado. O Sebrae fica na Praça dos Três Poderes, número 8, lá no prédio do antigo Piazza Hotel. Bom, agora vamos acompanhar mais notícias aqui da Câmara Municipal, pois temos os destaques dos trabalhos dos vereadores no quadro Momento Legislativo. Começamos aí com a vereadora Lucimar Ponciano, presidente da Câmara do PSDB. Ela questiona a Prefeitura sobre o acolhimento de crianças e adolescentes à proteção social, à rede de proteção social do município. Depois, a vereadora doutora Márcia Santos, do PV, ela criou um projeto anticorrupção com a finalidade de coibir desvios de dinheiro público em Jacareí, projeto que está protocolado, passa agora pelas comissões, antes de ser levado ao plenário e ser apreciado pelos vereadores, votado e ser votado. Então ainda é um projeto que está circulando aqui na casa. Próximo destaque,
temos o vereador Paulinho dos Condutores do PR, que pede que a prefeitura faça a casa-abrigo para vítimas de violência doméstica em Jacareí. Esse tema, né, Cibele, foi bem discutido nesse projeto aprovado, acho que na semana passada ou na semana... Umas 2 ou 3 semanas atrás. Família segura, e essa questão da casa-abrigo acabou ficando de fora. É uma demanda já que se apresenta há muito tempo na cidade. As organizações não governamentais que trabalham, que atuam na questão da violência contra a mulher têm isso como um ponto central, né? Elas têm isso, a secretária de Assistência Social já esteve aqui e disse que isso daí também é um assunto bem mais amplo do que parece, mas o vereador Paulinho dos Condutores continua batendo nessa tecla, dizendo que é preciso sim manter uma casa-abrigo aqui em Jacareí, casa-abrigo que parece que já teve, depois fechou por alguns motivos, mas ele continua batendo nessa tecla de que Jacareí precisa sim de uma casa-abrigo para a proteção das mulheres vítimas de violência aqui do município. E a previsão do tempo desta terça e quarta-feira de outono, você confere agora com a previsão do CPTEC INPE. Pois é, a previsão é que o tempo esquente um pouco mais ao longo desta terça-feira, apesar da nebulosidade na parte da manhã. A umidade relativa do ar vai marcar 53%, sem chances de chuva. A mínima fica em 17 graus e a máxima não deve passar dos 27. Amanhã, céu encoberto, as nuvens aumentam à tarde e à noite, podendo provocar pancadas rápidas de chuva em algumas áreas da cidade. A umidade do ar fica em 66%, com 83% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 17 graus de mínima e 27 graus de máxima. Bem, vamos voltar aqui com a nossa entrevistada. Olha, tem um pessoal te dando parabéns aqui que está nos acompanhando pela internet. O Milton Kudamatsu, ele fala muito sucesso para a estudante Alice, inspirando seus colegas a se interessar e influenciar desde cedo na política, ensinando o mecanismo da política na prática cidadã. Aí temos a Elizabeth Sartro. Parabéns, Alice, e a Escola Dona Benedita Freire de Macedo, que está te dando parabéns aqui. Quem é que está te acompanhando aqui hoje? Está aqui nos bastidores, a gente não está vendo, mas tem a sua professora também. Como é o nome da sua professora? É a professora Claudete e meu namorado Harris. Olha aí, tá o pessoal aqui acompanhando ela, de perto aqui. O namorado foi lá para São Paulo também ou não? Não. Não foi lá não, né? Professora do que a professora te dá aula? Ela não me dá aula mais. Não te dá mais aula na escola? Não, ela não me dá aula na escola, mas ela acompanhou comigo de perto. Tá joia, parabéns, professora que está aqui com a gente nos bastidores. E aí tem mais gente aqui falando, olha, bom, o Penny que está aproveitando aqui o espaço, está dizendo que ele foi até o postinho de vacinação no Santa Cruz dos Lázaros e não está passando Bom Dia Jacareí lá na televisão que fica na unidade de saúde, lá no postinho de saúde. Os órgãos públicos municipais não trabalham para levar informações da cidade à população. E ele reclama aqui, olha, eu sou suspeito para falar, eu e a Cibele, mas seria bom, sim. Um dia numa padaria aqui do centro da cidade, na hora do almoço, estava passando o Bom Dia Jacareí, eu fiquei freguês da padaria, eu volto lá sempre, Cibele. Penny, que você pode falar também lá. Põe lá, Penny, que pede para colocar no 61.4 lá, né, assistir programação voltada para a utilidade pública e prestação de serviços, além, é claro, da divulgação. A gente acaba divulgando muito os serviços do Poder Executivo, porque são, né, os serviços que são oferecidos à população de forma gratuita, acaba sendo o tema. Então, quem acompanha a TV Câmara Jacareí acaba acompanhando tudo que acontece no Poder Público Municipal. Falar em Poder Público, como é que foi esse aprendizado? Você falou que agora que você voltou de lá, São Paulo, você está mais interessada em política. Você chega lá na escola e vai conversar com seus colegas, o pessoal fica interessado ou a política ainda é um assunto tabu? Então, ainda é um assunto tabu, sim, mas mesmo assim eu insisto em contar sobre a minha experiência, em contar como foi, porque realmente foi muito gratificante para mim. Então eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, até mesmo para os meus colegas do ensino médio, que eles possam vir a se interessar, porque as pessoas elas deveriam se animar mais, né, com a chance de poder fazer. Alice, lá entre os seus colegas que participaram do parlamento, cada um deles vinha com um projeto, né? Eram 47 pessoas, você falou? Então, sim. 47 propostas, projetos de lei. Tem um tema, assim, que predominou,
que chamou mais atenção, porque você demonstra mais preocupação, ou era muito variado mesmo? Não, o que mais teve projetos mesmo foi o da Cultura e Educação, que era o meu partido também. Os partidos são fictícios que vocês criam ou não? Não, são os partidos que estão lá e dentro daqueles lá nós formamos uma lei e vamos para algum partido. E o que acontece com esses projetos que vocês criaram? Então, a ideia principal é poder que a gente possa vir a interagir, acompanhar o dia a dia. Teve também várias simulações, mas um caso à parte pode vir a se tornar um projeto de lei verdadeiro se interessarem. Se algum deputado se interessar por esses projetos, ele pode vir... Sim, inclusive já teve um projeto que foi um aluno que deu e realmente se tornou uma lei. E aqui em Jacareí também, o Câmara Jovem tem algumas iniciativas deles que se tornaram lei. Eu não lembro nenhuma agora de cabeça, mas algumas coisas em relação ao nosso site, questão de transparência também foi iniciativa. E a tua professora estava contando pra gente aqui nos bastidores que a história, o ID Jovem surgiu lá do Parlamento Jovem Paulista. Foi uma iniciativa de algum participante lá. Sim. Tá joia. Bom, a gente está falando, um dos trabalhos dos deputados é fiscalizar o governador, assim como o trabalho dos vereadores é fiscalizar também o poder executivo, e a TV Câmara acompanhou uma dessas fiscalizações. 2 bairros de Jacareí possuem casas e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Eles receberam então a visita de funcionários da Fundação Prolar, da Caixa Econômica Federal e de alguns vereadores da cidade para averiguar aí reclamações dos moradores sobre a qualidade dos imóveis que são novos, mas já apresentam problemas. A reportagem é de Rodrigo Romero. Um grupo de vereadores acompanhou os representantes da Fundação Prolar e da Caixa Econômica Federal em uma fiscalização em 3 imóveis do projeto Minha Casa Minha Vida, nos bairros Campo Grande e Santo Antônio da Boa Vista. Durante a visita, eles puderam ouvir as reclamações dos moradores sobre infiltrações, pintura e falta de manutenção dos apartamentos e casas. Para a presidente da Câmara, foi uma iniciativa produtiva. Porque a gente sabe que desde a inauguração dessa casa, que é um programa de interesse social, tem muitas responsabilidades caindo hoje sobre os condomínios, sobre os condôminos, né? Mas na realidade tem alguns casos que não são culpa de uso pela moradia, são questões de reparo e manutenção estrutural. A gerente de habitação da Caixa informou a quem mora nesses condomínios a fazer as reclamações por meio do telefone 0800 721 6268. O canal da Caixa para poder fazer a reclamação, né, que tem algum indício de problema na unidade habitacional, o canal é o 0800. Tá? Então, as pessoas podem ligar no 0800, que é no programa de Olho na Qualidade, e pedir para que a Caixa faça uma vistoria individual, porque aqui a gente está olhando mais a parte de uso comum, mais a parte externa, a gente não está entrando nas unidades, né? Então, se houver qualquer problema nas unidades, as famílias podem entrar para poder nesse 0800, né? Contatar esse 0800. A presidente da Fundação Prolar elogiou alguns pontos que, segundo ela, ainda estão em dia nos apartamentos, como a pintura. Mas para quem mora nos prédios não é bem assim. O empreendimento, realmente nós da Prolar, eu estou surpresa. É um empreendimento que ele está bem conservado. Eu acho que a pintura ainda é a pintura de quando nós entregamos, quando foi entregue em 2013. As questões de rachaduras, poucos nós vimos. Então eu achei que está bem cuidado, as síndicas desses 2 prédios estão fazendo um belo trabalho. Uma reclamação do pessoal aqui é sobre o vazamento de cima, né? Sempre está dando umidade, está dando trinca, tem apartamento que tem até trinca, né? Então isso aí é a maior reclamação que ele está passando, já foi passado para outro síndico, para ver a construtora, então a maior reclamação deles é isso aí. Tem bicho, aranha, cobra, a aranha aparece bastante aqui, né? Esses dias apareceu até gambá, né? Tem até gambá por aqui, né? Então tem esse problema também de muito bicho aqui, né? As visitas fazem parte do trabalho da autarquia jacareiense, a Fundação Prolar, e serve para averiguar as situações reais de cada moradia do programa social do governo federal. As famílias ligam no 0800, a gente aciona a construtora que executou, porque a responsabilidade é dela de fazer o reparo. Então a construtora vem, verifica se é realmente um vício construtivo, se é um problema de construção,
Se for um problema de construção, ela tem que corrigir. Né? Esse empreendimento ele foi entregue em 2013, né? Então as garantias, a maioria das garantias de obra é o prazo de 5 anos. Então pode acontecer de, por exemplo, ter algo que esteja fora da garantia. Né? Então a consultora vem, detecta, né, para ver se é um vício construtivo ou se é um problema de manutenção, e se for vício construtivo ela faz o reparo. Caso contrário, o morador ele tem a obrigação de fazer a manutenção do imóvel. A gente está vendo que tem algumas solicitações que cabem área de lazer, tem algumas solicitações que também ambiental, né? Então a gente está vindo aqui, acredito que é muito salutar essa visita com essa equipe técnica da Caixa Econômica, equipe técnica da Fundação Prolar, que ela praticamente vai articular com as demais secretarias públicas, né? E é o Legislativo também. Tá aí o trabalho de fiscalização dos vereadores. Olha, Alice, tem mais gente perguntando aqui para você. Antes da gente encerrar, estamos chegando no final já, estourando o nosso tempo aqui, mas eu vou fazer a pergunta que o João Paulo Machado, ele sempre nos acompanha aqui, ele está te perguntando se você acha que a juventude está sentindo o peso da responsabilidade de mudar a cara da política brasileira. Então, eu acho que os jovens, eles acompanham sim, alguns gostam, se interessam pela política, alguns podem ver os assuntos que são abordados e desenvolver a sua própria opinião. E também, com certeza, tem alguns jovens que têm um interesse sim da melhoria da política e também de fazer a diferença, fazer melhor, poder evoluir. Com certeza. Você estava falando aqui para a gente durante a matéria da importância da educação nesse processo. Queria que você falasse para o nosso público o que você estava dizendo. Então, a educação, eu acho que ela é fundamental para que possamos ter um futuro, um Brasil melhor. Porque sem educação, as coisas elas não acontecem. E nós precisamos também do interesse dos alunos, da colaboração. E também cada um tem a sua área no que se interessa. Mas eu acho que eles podem vir a se abrir mais a novas possibilidades de tentar coisas novas, conhecer coisas novas. Eu acho que isso é fundamental. Alice, na sua escola teve mais projetos? Mas só você que competiu para o Parlamento Jovem? Não, foi apenas o meu projeto. Foi só o seu projeto? Sim. Eu imagino que o pessoal da sua idade assim, não deva se interessar tanto por política como você mesmo falou, tanto é que só teve o seu projeto apresentado. Eu acho que muitos deles não sabem quem são os vereadores, não sabem quem são os deputados. Como que você acha que os vereadores, os deputados, os políticos, de maneira geral, poderiam fazer para conquistar a atenção de pessoas da sua idade e conquistar a atenção dos jovens hoje? Então, a minha opinião é que se trata bastante do assunto abordado e também da forma como se diz, da formalidade e tal, essas coisas que são necessárias, mas eu acho que para o jovem tem que ser uma linguagem diferente, uns assuntos, não só o assunto não precisa mudar, mas a forma de expressar para que venha chamar a atenção dos jovens, que eles possam se interessar e ver o quanto, nossa, isso é importante para a minha vida, isso é legal. A forma de expressar, dá um exemplo pra gente, assim, você acha que os políticos falam de maneira muito difícil? Bom, a formalidade, com certeza, eu sei que é necessária, mas também a questão das palavras, assim, essas coisas eu acho que poderia ser um pouco modificada para alcançar mais os jovens. Se o político usasse mais as plataformas sociais, falasse mais através das mídias sociais, você acha que conquistaria mais um público jovem? Sim, com certeza. Aí. Alice, muito obrigado pela sua participação. Continue aí interessada em transformar a sociedade e ter ideias. E multiplique aí tudo isso que você aprendeu nessa experiência com seus colegas, na escola, nos lugares que você frequenta. Parabéns pela sua participação lá, representando Jacareí no Parlamento Jovem Paulista. Muito obrigada, foi muito bom. Isso aí. Obrigada. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Na volta vai estar aqui com a gente o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB. Voltamos em instantes.
Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e aqui com a gente no estúdio está o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, prazer estar de novo aqui participando com vocês. Eu queria mandar
Um bom dia também para os telespectadores da TV Câmara que nos assistem pela internet da TV. Estava vendo seu comentário, Elton, até vou fazer uma indicação. Pode. Para que os órgãos públicos passem seja obrigatória a transmissão da TV Câmaras nos aparelhos públicos de Jacareí. Seria, né? Tem muito assunto, a gente acaba prestando, não é uma informação emissora comercial, cidade, né? não tem nenhum interesse econômico, então acho que é dinheiro público sendo investido aqui. Boa ideia. Seria pertinente. Quando eu vou nos lugares, eu fui renovar o título de eleitor, eu enchi o saco. Vocês estão vendo a novela aí na Globo? Põe na TV Câmara Jacareí que tá passando o cartório eleitoral, que tá com a campanha, né, para as pessoas. Eu fui pro hospital de Guarulhos, num dos hospitais públicos, e só passava a TV Câmara. Em vários órgãos públicos, eu conhecia Guarulhos inteiro. Por causa da TV Câmara, que eu tive que passar um dia inteiro no hospital, assistir toda a programação da TV Câmara. Acho que é uma ferramenta muito importante, pelo menos por um momento, você está levando a informação para a população de Jacareí. E é importante que a população assistindo, a população também dá feedback para a gente, daquilo que a gente está produzindo, para a gente melhorar, para a gente tentar atender a população de uma forma melhor ainda. Fala-se tanto em mecanismo, vocês estavam falando também de mecanismo, é um mecanismo de você dar transparência para a administração. Isso aí. Muito bom, vereador. Nós temos um monte de perguntas aqui. Vamos lá. Vamos ver se o tempo vai dar. Mas vamos começar com o projeto que vai ser apresentado amanhã, que é o Setembro Amarelo. Qual é a justificativa desse projeto? Por que o senhor resolveu apresentá-lo? Bom, a Organização Mundial de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, já existe o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É um mês que a gente vai tentar ter políticas públicas e chamar atenção para o combate à depressão e ao suicídio. Como médico, a gente tem as estatísticas aí que em 15, 20 anos a depressão ela vai ser a doença mais comum no nosso meio. Isso é grave, às vezes as pessoas não levam isso em consideração. Só um dado estatístico, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados se os familiares ou os órgãos de saúde fizessem o diagnóstico e levaram a sério. E só quem já passou por uma depressão, que hoje é muito comum no nosso meio, sabe como isso altera a nossa vida. E esse projeto seria o quê? Uma conscientização, uma semana de como existe o Outubro Rosa, onde a gente incentiva a realização de mamografias, a detecção precoce aí do câncer de mama, a gente vai fazer isso voltado, é uma forma da gente chamar atenção para a sociedade, para esse problema tão grave de saúde pública, que na minha opinião é a depressão, e a partir daí começar a instituir políticas públicas para um combate efetivo da depressão e ao suicídio, né? Uhum. A gente estava até comentando, né, vereador, que quando na faculdade a gente aprendia no jornalismo que não se devia falar, né, de suicídio, tanto que até hoje quando alguma pessoa se suicida, você vê que os jornais falam foi encontrado morto em sua casa, porque existia esse tema de que falar do suicídio podia incentivar outras pessoas. Isso vem mudando do ponto de vista da saúde pública. Eu acho que a gente tem que começar a colocar o dedo na ferida. Quantas pessoas aqui, pertinho da gente aí, pulam quase uma vez por mês aí, a gente tem gente saltando ali da ponte do São João, perdendo a vida, gente que tenta suicídio e acaba não conseguindo e acaba nem entrando nessa estatística. Assim. Depressão é um problema grave, a gente tem que encarar esse grande problema de saúde pública. Como que seriam as ações? O senhor tem ideia de que tipo conscientização, campanha, porque muitas vezes o que acontece as pessoas com depressão, elas são ridicularizadas. É um piti, nossa, não quer trabalhar. Hoje, infelizmente, elas são preguiçosas, elas são vistas dessa forma. Então a gente tem que primeiro conscientizar essa política de conscientização sobre o problema, da gravidade do problema e arrumar formas de tratamento adequado, tudo. Porque se você pega um caso de depressão no início, você consegue tratar. Você melhora a qualidade de vida dessa pessoa, você vai voltar a inserir ela no mercado de trabalho, ela vai voltar a ser uma pessoa produtiva. E, infelizmente, muitos não conseguem esse caminho e acabam por cometendo tentativas ou até mesmo suicídio e perdendo a vida. Agora, vereador, amanhã, além desse projeto, a gente também vai ter o relatório final da CPI da Prolar. Como é que vai ser? A expectativa para ouvir esse relatório final é grande. O que o senhor já pode, sem spoiler, assim, mas o que o senhor já pode dar uma adiantada para a gente? Não, na verdade, assim,
é um marco para a população de Jacareí, para a cidade de Jacareí. Acabei de voltar da Rádio de São José dos Campos. Lá a atuação de nós vereadores foi muito elogiada, porque sempre tem aquela crença que a CPI acaba em pizza. E essa não vai acabar. A gente fez um grande trabalho, desde do desmonte, da análise, a gente conseguiu desmontar o esquema de laranja que eles fizeram para fraudar licitações. Só para o município ter uma ideia, o gasto com limpeza e capina de terreno era de 40 mil por ano. Em determinado período, perto do período eleitoral de 2016, esse gasto subiu para R$1.200.000. Isso chamou nossa atenção e essa compra desse serviço ela foi fracionada em pequenos contratos, em pequenas contratações de até R$8.000, para fugir do processo licitatório. A gente, como presidente, eu convoquei todas as empresas que prestaram serviço e a gente, na época, até para a gente fazer uma linha histórica, eram pessoas humildes que eram cooptadas na rua, numa festa, empresta seu nome para mim, abre uma MEI lá, eu te dou pagamentos que eram de R$100 a R$400. Essas pessoas recebiam por esse serviço que não era prestado e repassavam esse dinheiro para os mentores dos esquemas. Então, agora a gente entrou numa fase bem sigilosa, deu uma acalmada porque a gente estava na fase de quebra de sigilo bancário. Então, foram muitos documentos, até a gente conseguir essa quebra de sigilo bancário. Agradecer à juíza aqui, criminal de Jacareí, que eu determinei e ela permitiu o meu acesso ao Bacejude. Então, chegou a movimentação das contas de todos os envolvidos, muitas movimentações suspeitas de valores depositados em conta sem origem. Agora eles vão ter que explicar e a gente vai fazer um relatório transparente de nome por nome de quem a gente das pessoas envolvidas. Então aqui tive até que anotar, a gente vai recomendar a prisão dessas pessoas ao Ministério Público. São penas que podem ir até 5 anos de reclusão e que eles respondam na esfera civil por ato ilícito, na administrativa por improbidade administrativa e na criminal por condescência criminosa, falsidade ideológica, prevaricação e apropriação indébito. Então, como a gente sempre falou aqui, vamos tentar, nós estamos passando Jacareí a limpo e que isso sirva de exemplo para quem esteve na administração passada e para essa atual administração. Que eu tenho certeza que antes da pessoa hoje cometer qualquer ácido ilícito na cidade de Jacareí, ela vai pensar 2 vezes porque as coisas não vão ficar impunes aqui nessa cidade. Vereador, depois da leitura então desse relatório, isso segue para o Ministério Público. Nós tivemos durante essa CPI, o promotor estava junto, acompanhando, isso agiliza o processo? O Bernaschi, grande parceiro, um promotor interessado aqui pela nossa cidade de Jacareí, acompanhou todos as oitivas, fez diligências junto com a gente, que é quando a gente foi a terrenos que supostamente teriam sido capinados. Então isso já adiantou, inclusive já existe inquérito instaurado na delegacia criminal, um inquérito criminal contra essas pessoas, e o próprio delegado ele está usando os depoimentos que foram prestados, a análise as análises prévias da CPI para conduzir essa investigação na delegacia. Então acho que vai acelerar e a Câmara amanhã vai recomendar baseado no enquadramento dessas pessoas nesses crimes que a gente citou aqui, e esperamos aí que a justiça seja feita e que, se possível, esse dinheiro desviado principalmente da construção de casas populares, da legalização fundiária da nossa cidade, então prejudicou as famílias mais carentes da nossa cidade, os moradores do 1º de Maio, 22 de Abril, Rio Comprido. Esse dinheiro teria que ter sido usado para atender essas famílias e não foram. Vereador, desculpa a ignorância, mas esse relatório é apresentado para o Ministério Público e aí cabe mais alguma investigação ou não? Ele já é um relatório e aí esses pedidos de prisão tal já se dão? Na verdade, pelo que nós concluímos, pelo relatório final da CPI,
a gente já consegue enquadrar essas pessoas nesses crimes. Mas nada impede que o Ministério Público evolua, que nós chegamos na quebra de sigilo bancário e apontamos movimentações financeiras suspeitas. Agora cabe o Ministério Público descobrir para onde foi parar esse dinheiro. Muitos desses valores, eles eram sacados em dinheiro, porque existia uma das mentoras desse esquema, a irmã dela trabalhava na Caixa Econômica Federal, ali da Siqueira Campos, ela facilitava esses saques lá dentro da Caixa. Então, muitos desses valores aí foram sacados em dinheiro. E o que mais nos assusta é que durante um período eleitoral. Então, agora cabe ao Ministério Público aprofundar essas investigações para ver onde foi de fato parar esse dinheiro. E eu acho que as pessoas que estão sendo agora seriamente implicadas, acho que elas vão ter interesse em cooperar com a Justiça, com o Ministério Público, para que a gente tenha um desfecho. Mas a CPI fez um trabalho maravilhoso e chegou longe. Acredito que foram quase 100 pessoas que foram convocadas. Quase 100 pessoas que foram convocadas, um trabalho árduo. Às vezes, essa CPI vai servir para a gente tirar o estigma na nossa região, que CPI acaba em pizza, que é um negócio político para promoção. Não. Essa CPI a gente teve um começo, um meio e vai ter um fim, e a gente espera que os culpados sejam realmente punidos. Então amanhã temos a leitura do relatório durante a sessão ordinária. Vamos ler esse relatório aí com todas essas implicações. Sim, e o relatório ele vai ser divulgado para quem quiser ter acesso. Legal. E aí, vamos começar uma outra CPI que a gente vai falar já daqui a pouquinho, mas antes a gente vai falar sobre o Programa Saúde Nota 10, que é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. A atividade que aqui em Jacareí acontece pelo 4º ano consecutivo, reunindo todas as crianças que estão no 1º ano do ensino fundamental de escolas municipais. A Tamires Vick e o repórter cinematográfico Matheus Leão estiveram lá no Educamais Jacareí e contam mais sobre o projeto. Pode até parecer a hora do recreio das crianças, mas na verdade essa é uma das atividades que integram o circuito do programa Saúde Nota 10, que trouxe alunos da rede municipal até o Educamais Jacareí para avaliações de saúde. Essa ação em saúde é uma ação alinhada com o programa do governo federal, que é o programa Saúde na Escola, mas a gente dá uma dimensão maior no município. É uma parceria da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Esportes. As crianças vêm até o Educamais Jacareí e neste momento, que se torna um momento lúdico para as crianças, elas passam por diversas estações de avaliação. As crianças são divididas em grupos e uma a uma fazem exames que vão desde a detecção de problemas visuais até a medicação para a verminose. E neste momento elas passam por um circuito onde é feita a avaliação da acuidade visual, avaliação de pele dermatológica, avaliação odontológica, o rastreamento de fono, índice de massa corpórea, carteirinha de vacina é avaliada para ver se tem atraso vacinal e elas recebem a medicação antiparasitária. Neste ano de 2018, nós já estamos na 5ª edição do programa Saúde Nota 10, que prevê atender 2.500 crianças do nosso município que possuem entre 6 e 7 anos e que agora estão no 1º ano do ensino fundamental. Então aqui a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais tranquila para elas, que foge de um posto de saúde, que foge de um hospital, para uma coisa onde ela possa se divertir e demonstrar ou descobrir se ela tem algum tipo de dificuldade ou algum tipo de problema. Ou seja, aqui o objetivo, além de ser a detecção de problemas de saúde, é também prevenir e conscientizar. Tudo isso de uma forma lúdica para as crianças. É aqui que elas descobrem algumas coisas que no dia a dia delas elas não percebem. Até a forma de escovar o dente, ou até o que ela pode fazer com o próprio corpo dela. Nós temos brincadeiras fora das estações de diagnóstico, nós temos brincadeiras onde a criança mexe com o corpo, desenvolve capacidades, e eu acho que quando a gente faz essa ligação de movimento com descoberta, com aprendizagem, para a criança é muito melhor.
De acordo com a diretora de Serviços da Saúde, Marilis Cury, na edição do programa Saúde Nota 10 de 2017, 52% das crianças da rede municipal de ensino foram encaminhadas para atendimento médico no sistema público de saúde da cidade, sendo que o maior número de encaminhamentos foi odontológico, no total de 731 crianças. E as crianças que a gente identifique algum agravo, alguma necessidade, ela vai ter posteriormente sua consulta agendada, exame, e vai ser encaminhado para os serviços da rede. Lucas, fala pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? O que você fez? Eu vim cuidar da minha saúde. E o que você fez já? Eu fiz exame de vista, eu fiz os dentes, eu tomei remédio e eu não lembro mais. Fez muita coisa? Uhum. Maria Vitória, conta pra mim, o que você tá achando do dia de hoje? Tá sendo um dia diferente? Tá bastante. E o que você tá achando? Tô achando legal as brincadeiras e fazer os exames. Além disso, a supervisora do programa Saúde Nota 10, Patrícia Campuzano, também nos recorda: sem uma vida saudável não existe bom desempenho escolar. A gente descobrindo o que impede a criança de desenvolver alguma coisa, a gente facilita para ela no dia a dia. Então, algumas crianças demonstram uma dificuldade de aprendizagem, às vezes por um problema de saúde. Então, quando a gente consegue descobrir isso com antecedência e tratar isso, com certeza vira um facilitador para dentro da sala de aula. Tá aí a matéria, parabéns Tamires e o Matheus pela matéria do Saúde Nota 10. A gente vai comentar um pouquinho essa matéria, mas antes eu vou engatar aqui o Câmara Esporte, porque como toda terça-feira você já sabe, é hora de conferir como foi o fim de semana esportivo dos nossos atletas e equipes de Jacareí. Fala galera, sejam bem-vindos ao Câmara Esporte. E pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão de Rugby, o Jacareí recebeu a equipe do SPAC no sábado e venceu bem. O placar final foi de 62-0 para os jacarés. Agora, a próxima partida será no sábado, fora de casa, contra o Poli. Lembrando que os jacareienses estão na segunda colocação na tabela, com 26 pontos conquistados em 5 vitórias e apenas uma derrota em 6 jogos. Os meninos estão mandando muito bem. E sábado passado, a equipe sub-18 de tênis de mesa do Jacareí participou da seletiva para a etapa regional dos Jogos da Juventude. Mas, infelizmente, depois de 18 anos consecutivos, não conseguiu a classificação. Na equipe feminina, as jacareienses foram derrotadas pelo time do Caraguá. E pelo masculino, os meninos perderam para a equipe de Lorena. Mas valeu pelo empenho, pessoal! E o atleta de Muay Thai, Erasmo Gibi, vai fazer a luta principal do Grande Prêmio War Muay Thai Fight na noite de domingo, lá no ginásio Ébanos, em São Paulo. O Gibi vai enfrentar o atleta Cláudio Cisa, na categoria até os 81 quilos. Essa luta marca o retorno do atleta aos tatames, já que ele ficou mais de 6 meses parado por conta de uma lesão. Vai ser uma bela de uma vitrine para ele, né? E Jacareí foi a cidade escolhida para a terceira etapa da Copa Vale Mountain Bike, que acontece no próximo dia 22 de julho. As inscrições já estão abertas. Se liga no endereço www.copavale.com.br. O lote de venda dos ingressos está no primeiro lote e o valor é de R$ 90, mais uma taxa de R$ 3 para o site. A prova será limitada a 350 atletas. Os percursos serão divididos em 3 categorias, que ainda não foram divulgadas por completo. Mas eu já posso adiantar que a distância mínima percorrida será de 34 quilômetros. E por hoje eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau! Aí eu vou pegar, vereador, comentar um pouquinho a matéria anterior, a questão da prevenção da saúde ali, ensinar as crianças também a pensar no futuro. Isso ajuda muito quando a gente pensa em políticas de saúde, porque a saúde, infelizmente, ainda é muito pensada, às vezes, em forma de combate a doenças. A gente tem percebido, sobretudo nas redes sociais, as pessoas têm reclamado com a gente do atendimento nos postos de saúde, porque agora, nessa época do ano, aumenta também a demanda, né? Como é que fica essa relação entre prevenção e as políticas de saúde? Um projeto fantástico do
governo do estado. Aproveito aqui para mandar um abraço ao nosso amigo, o ex-governador Geraldo Alckmin, e mostra a importância de você cuidar das nossas crianças, principalmente aí na primeira infância. Como a gente estava rindo aqui do caso da Cibele, né? Às vezes a criança ela vai mal na escola porque ela tem uma dificuldade de acuidade visual, ela enxerga mal, ela não consegue acompanhar a aula. Então é muito importante a gente estar fazendo esses diagnósticos precocemente para que as crianças sejam tratadas e também ensinando, fazendo essa forma de prevenção. É fantástico esse programa. Vereador, ainda falando sobre saúde, eu queria saber sobre o mutirão para cirurgias de catarata, hérnia de disco e outras dificuldades aí que esse mutirão que vai ser, como é que vai ser realizado? Como a gente sempre veio falando desde o começo do nosso mandato, que saúde seria prioridade para o governo do PSDB de Jacareí. Aproveito aqui para cumprimentar o prefeito Isaías Santana. A gente votou, e os vereadores dessa casa, nós votamos o orçamento, o investimento para saúde esse ano será de 30% do orçamento. A lei manda que seja 15%, nós vamos colocar 15% a mais do que determina a lei. Saúde, prioridade total. O ano passado fizemos um grande mutirão de exames, esse ano a gente vai acabar com o que restou também das cirurgias. Pessoalmente pude participar, estou ainda operando. Quando a gente assumimos o mandato, a gente tinha 487 mulheres esperando por cirurgia ginecológica na rede básica de saúde, e essa fila hoje, eu levei a equipe, o pessoal que trabalha comigo no São Francisco, eu opero também, e nós praticamente hoje não existe demanda na Secretaria de Saúde, a fila é quase que zerada, não existe demanda reprimida. E agora o prefeito anunciou um grande investimento na ordem de R$800 mil para a realização de diversas cirurgias e procedimentos. Esses serviços serão realizados tanto na Santa Casa de Jacareí quanto no Hospital São Francisco. Vão ser aproximadamente 85 cirurgias de hérnia para zerar a fila. Não é hérnia de disco, é hérnia inguinal, umbilical. Sim. Então são esse tipo de hérnia. Zera a fila de hérnia. São 175 cirurgias de colicistectomia. O que é a colicistectomia? É a retirada da vesícula. E cerca de 150 cirurgias pediátricas. Vamos zerar a fila. Então, cirurgia pediátrica de fimose, a criança que nasce com uma doença que tem um nome difícil que chama criptorquidia, é quando o testículo está na cavidade abdominal e não no saco escrotal. Então você faz essa cirurgia porque se fica muito tempo, a criança ela pode ficar estéril. Então, e serão realizados vários atendimentos oftalmológicos, cirurgia de catarata, só de cirurgia de catarata serão 400. Então é um prazer, assim como gestor público, atender essa população e ver que essas pessoas vão poder enxergar novamente. E a gente espera que melhore também, Cibele. O governo do estado, o governador Geraldo Alckmin, ele inaugurou antes de deixar o mandato. Eu tive presente, fui convidado por ele na visita técnica, acompanhei ele no novo Hospital Regional de São José. Um hospital de primeiro mundo. Daí sim, a cirurgia de hérnia de disco será um hospital para atender a média e a alta complexidade. Apesar de ser um hospital, está em São José dos Campos, é um hospital regional, para atender também a população de Jacareí, na área de neurocirurgia, de cirurgia cardíaca e de ortopedia, que é um atendimento caro para o município. Com isso, vai sobrar mais recurso para que o município possa fazer o papel dele, que é dar o atendimento primário. E o atendimento de média e alta complexidade fica para o governo do estado, que agora vai estar fazendo esse serviço. Investimento monstruoso de 217 milhões de reais. Estava conversando com o governador, falei para ele assim, eu sou médico, opero em todos os hospitais. Não tem hospital em São José e em Jacareí com um nível tecnológico que tem o novo hospital regional. Aparelhagem de primeiro mundo. Estava do lado e falaram para ele assim, o governador, igual ao hospital particular. Ele falou, melhor que o hospital particular, porque é 100% SUS, gratuito. Aí. Vereador, já que também ainda estamos falando de saúde, o projeto de emendas impositivas também pode trazer um recurso para Jacareí e
pode trazer um recurso para Jacareí, não. Pode trazer um recurso através dos vereadores para beneficiar Jacareí e uma parte desse recurso também vai para a área de saúde. Sim, por isso que eu elogio muito essa legislatura. Esse projeto ele foi a princípio idealizado por mim, vereador do PSDB, líder do PSDB, e pelo vereador Luiz Flávio do PT. Então a gente consegue deixar as bandeiras partidárias um pouquinho do lado para lutar pelos interesses de Jacareí. É um projeto que ele fortalece muito o poder legislativo. Ele torna o poder legislativo mais independente do poder executivo. Isso é um legado que nós vamos deixar para o resto dos tempos aí em Jacareí. E o que é o orçamento impositivo? Nós vamos 1,2% da receita corrente líquida tem que ser destinada à Câmara para que os vereadores possam fazer emendas determinando ao prefeito o que deve ser feito. E 50% desse valor que virá para cada vereador tem que ser obrigatoriamente na área de saúde. Vereador, alguma cidade, o senhor saberia me citar alguma cidade que já aprovou um projeto semelhante? Taubaté tem, Pinda tem, aqui são essas da nossa região. Tem algumas outras no estado, mas é um projeto novo, de vanguarda, que atende à Constituição Federal mais ou menos nos mesmos moldes que acontece com os deputados federais. Vereador, para a gente encerrar aqui, vamos falar da outra CPI agora, CPI que vai avaliar aí o contrato entre Santa Casa e Provisão. Como é que está esse trabalho? Como que começa? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, Elton, deixar aqui que essa CPI não é nada perseguitivo. Muita gente de oposição fala, pô, só investiga coisa da administração passada. Não é. É que são fatos que aconteceram, fatos graves, que respingam na administração atual até os dias de hoje. Os médicos ficaram sem receber por 2 meses de salário, essa conta é de mais de R$1 milhão. Existe uma dívida cobrada do Provisão da Prefeitura, que a gente não reconhece a totalidade desse valor. Além disso, foi feito um empréstimo, Provisão fez um empréstimo de R$10 milhões no nome da Santa Casa, e esse empréstimo é pago em parcelas mensais. Isso prejudica muito o fluxo de caixa da Santa Casa, porque esse dinheiro é o empréstimo que foi feito via Caixa e ele já é descontado, quando sai o dinheiro, repassa o SUS para a Santa Casa, já é descontado na fonte. Então é uma luta árdua, estão conseguindo diminuir muito o déficit, colocando as coisas em dia para estabelecer, porque nós estabelecemos saúde como prioridade de Jacareí. Sabemos que temos muito que avançar, principalmente na área de UBS, no atendimento básico. Ontem tivemos uma reunião com o pessoal da UPA, cobrando também a melhora no atendimento, levando as queixas para a população. Até o prefeito estava presente, a gente foi bem incisivo nas cobranças e fazendo o nosso papel aí de fiscalizador, e nosso governo vai estabelecer saúde como prioridade. A CPI já está montada, então? Vocês têm ideia de como que esses trabalhos vão começar agora? Quando? Eu acho que na próxima a gente já começa a enviar. Foi eleito, né? Eu fiquei como presidente, o Paulinho do Esporte é relator e o Paulinho dos Condutores é membro. E a partir de semana que vem a gente vai fazer já a primeira reunião para organizar os primeiros prazos, que são os ofícios para ter acesso ao contrato que foi feito. As documentações, tudo. Vereador, olha, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu só... O William comentou aqui, falou que ele é favorável, lá nos primeiros comentários sobre a TV Câmara, ele é favorável que os departamentos públicos municipais que possuam aparelhos de TV transmitam a programação da TV Câmara Jacareí, porém não por força de lei, mas por meio de uma campanha de conscientização e educação. A gente assina embaixo também, William, não quero obrigar ninguém a nos assistir. Às vezes as pessoas entendem errado. Quando a gente fala uma indicação, não quer dizer uma lei. Uma lei, uma indicação é uma sugestão para que se coloque aí a TV Câmara. O único que a gente obriga a assistir a gente é o próprio William. O William está todo dia aqui acompanhando, ele é um dos nossos telespectadores mais assíduos e não é obrigado, William. Obrigado pela sua participação. Fabrício Stipe também está aqui nos assistindo. A Flor Gonçalves, ela está comentando aqui, parabéns ao Jacareí Rugby, foi um excelente jogo. 1, 2, 3, Jacareí, coloca aqui o jacarezinho. O Rafael Neves também está nos acompanhando. Todo esse pessoal nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pelas redes sociais. E você, é claro, que acompanha pelo 61.4 UHF, sinal aberto digital aqui em nossa cidade. Vereador, muito obrigado. Mais um último encaminhamento aí, um último recado para a população. Só agradecer o convite, mais uma vez, de participar
do Bom Dia Jacareí, para mim é uma honra. E pedir desculpa, que era para mim ter vindo na última quinta-feira, mas fui fazer tinha um parto, agendaram um parto para mim, minha profissão de obstetra é meio imprevisível, e daí tive que pedir para remarcar para hoje. Mas desculpa o transtorno. Tá desculpado, parto é sempre prioridade. Já passei por isso, então atenda lá a mulher que precisa... Você já fez parto também, Sibeli? Já quase fiz parto, o meu próprio já. Mas obrigada pela presença, vereador. O nosso jornal de hoje termina por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e às 11 horas da noite. Visite o site da Câmara Municipal de Jacareí em jacareí.sp.leg.br e acompanhe as notícias do Poder Legislativo Municipal. Lá você também encontra o endereço de todas as nossas redes sociais. Isso aí, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara 24 horas no YouTube e também rever todos os programas. E hoje à noite, a partir das 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista, aqui apresentado pela Sibeli, vai falar sobre transtorno de ansiedade. É isso mesmo, Sibeli? É isso aí. Eu percebi que eu já passei por isso em vários momentos da minha vida, mas se você tem... ansiosa pela estreia já hoje, às 8 da noite. Ansiosa pela estreia, é verdade. E olha só, eu percebi que muita gente ao meu redor também deve passar por esse transtorno de ansiedade. Você que tem aquela dorzinha no estômago, você que está com problema de sono, você que está com problemas na pele, você que está com muita dor aqui no ombro, essa região aqui, cuidado, isso pode ser... Frio na barriga. Um dos sintomas mais frequentes é aquela bola de ar que a pessoa sente no peito, principalmente no final de dia, faz parte do transtorno de ansiedade. Que pode levar a outros problemas aí depressão, que a gente falou hoje. Exato. Vamos falar sobre tudo isso. Cabe muito bem o assunto desse prevenção ao suicídio, cabe muito bem nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que é hoje às 8 horas da noite, está imperdível. É isso aí, não perca. Bom, Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira, você fica amanhã a partir das 9 da manhã com a 15ª sessão ordinária. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos quinta-feira.